Obrigado, Margarida. Bom dia a todos, bem-vindos uma vez mais. É um prazer estar aqui convosco em mais um webinar, portanto, onde desta vez pretendemos introduzir-vos aqui um tema novo aqui no contexto da transformação digital, da adoção digital que o nosso mercado tem vindo a sofrer. Portanto, falo-vos aqui brevemente da agenda, portanto, já de seguida, portanto, a introdução já foi feita, é o que estamos. De seguida vou-vos dar alguns exemplos de contexto onde é que achamos que este processo que falamos hoje pode ser e é adotado. A seguir, a Susana vai explicar como funciona, fazer uma breve explicação como funciona do ponto de vista funcional aqui a solução. A Filipa, logo a seguir, vai falar-vos da validade legal desta solução, aqui com alguns exemplos e interação com não só a legislação europeia, como já a nacional. Depois o José Clara vai fazer uma demonstração, uma live demo aqui da solução em si, para vocês verem na prática a acontecer. E no final fechamos com as opções de serviço e as perguntas e respostas que entretanto vos desafiamos desde já, que logo que estejam disponíveis podem começar a colocar à medida que vão vendo a nossa apresentação, as perguntas que vos vão surgindo, coloquem-nas no final, vamos moderar e vamos obviamente responder ao maior número de questões possível. Portanto, começando então agora aqui com a questão dos exemplos, portanto, dos processos exportados em correio registado. Ou seja, importa referir desde já que correio registado tem duas variantes logo, portanto, para quem o utiliza sabe, o correio registado simples, que é o nosso principal foco agora no início desta apresentação, e depois no final vamos dar uma pequena visão sobre o correio registado com aviso de recepção, que será uma segunda fase. Nesta fase estamos a falar de correio registado simples. Portanto, e como referi há pouco, aqui a ideia é substituir este processo que é feito então por físico, por correio registado simples, e passá-lo então para digital. Portanto, dito isto, os exemplos que temos aqui para vos falar, uma vez mais, são meros exemplos, ou seja, haverão muitos outros. O que vos pedimos e o que vos desafiamos é que, de facto, se revejam aqui nestes que estão a ver no ecrã, e que eu vou referir muito brevemente, e que façam algum tipo de comparação com os processos que vocês próprios utilizam nas vossas empresas, e façam alguma analogia que vejam que pode ser adotada. Portanto, começando aqui por setores, na parte das utilities, nós temos, por exemplo, os avisos de corte, ou seja, onde normalmente associado a questões de cobrança, portanto, falta de pagamento, há a necessidade dessas empresas nas utilities, portanto, fazerem uma comunicação registada simples ao consumidor, que vão deixar de ter o serviço pela que razão seja. Portanto, e isso é feito hoje em dia em correio registado simples. Pode claramente migrar para este processo. Na parte dos seguros, portanto, no setor dos seguros, portanto, cancelamentos da pólice, por exemplo, ou seja, normalmente também associado a faltas de pagamento, ou não só, portanto, volto a dizer, não é exclusivo, mas pode haver a necessidade da seguradora comunicar ao segurado que vai ter a sua apólice cancelada ou alterada, o que seja. Então, uma vez mais, também são feitos esses processos à data com o correio registado simples, podem claramente migrar para esta solução. Indiferenciado, ou seja, aqui múltiplo, portanto, através de todos os setores, ou para elas por todos os setores, temos não só, pronto, aqui informações de cedência dos dados de contrato em RGPD, autorizações de débito de conta, notificações de alteração de serviço, notificações de segurança. Portanto, e aqui lá está, aqui a imaginação acho que pode e deve jogar a nosso favor, que há aqui várias situações onde o correio registado simples é utilizado à data e pode passar para claramente este processo digital. De seguida, passamos aqui já a uma comparação, ou seja, e aqui nós elegemos estas 5 dimensões que vocês veem do lado esquerdo. Haverão mais, com certeza, mas, portanto, nós selecionamos estas como achando as que mais são populares, digamos assim, dentro destes utilizadores deste tipo de processos, correio registado simples e agora, possivelmente, o e-mail registado. Portanto, e começamos logo pelo tempo, ou seja, e a comparação é fácil de ver, ou seja, o correio registado simples, dias ou semanas até que seja efetivado, até que o processo seja completo e chegue ao seu cliente final. Naturalmente, a partir do momento em que mudamos para o mundo digital, o e-mail é uma matéria de segundos até que se consiga ter essa situação finalizada. Segunda dimensão, claramente aqui a questão do custo, portanto, e aqui incontornavelmente o custo, o fator económico anda sempre aqui connosco, portanto, e também certamente compreenderão que do ponto de vista de correio registado, nós começamos logo com um mínimo de 2,35 €, salvo erro aqui, por favor, vejam que são valores indicativos. Se tiverem aviso de recepção, mais €1 é qualquer coisa, se tiverem entrega ao próprio, e por aí adiante. O e-mail registado vai ser sempre uma fração deste custo. Portanto, eu acho que aqui
é claramente também incomparável, digamos assim. Terceira dimensão, a rastreabilidade. No correio registado simples à data, nós temos a possibilidade de ter a informação da entrega, quando nos é devolvido, quando nos é confirmado que houve uma entrega. No e-mail nós temos um total acompanhamento. Vocês vão ver nas descrições que vêm a seguir, vocês vão ver que este e-mail tem uma rastreabilidade total, portanto, e é aqui também um dos grandes fatores diferenciadores. Quarta dimensão, portanto, a prova de conteúdo. Nós entendemos que ela não é evidente e não é segura no correio registado. Não obstante, obviamente, as empresas têm noção da carta que enviaram, como enviaram e o contexto que enviaram. No caso do e-mail registado, vocês vão ver também durante a apresentação, quer o conteúdo, quer os anexos, quer as datas de horas de entrega e o estado são totalmente meios de prova. Portanto, e esse é outro dos fatores de diferenciação. Por último, o arquivo. Portanto, um arquivo físico, nós aqui arriscamos colocar difícil consulta, porque hoje em dia, de facto, arquivo físico, ir às pastas, portanto, empresas mais ou menos eficientes nessa parte, mas é sempre uma difícil consulta, portanto, não há uma pesquisa fácil de ser feita. No caso deste nosso serviço de e-mail registado, é digital, é seguro, nós asseguramos este registro, este arquivo por 5 anos e naturalmente que ele fica facilmente pesquisável por palavras-chave, por aquilo que entendemos que deve ser esse metadado que fica em arquivo e depois a pesquisa. Eu juntaria aqui para também abrir um pouco mais a nossa imaginação. Portanto, imaginem, a partir do momento em que as empresas passem do correio registado simples físico para o mundo digital, portanto, neste caso com o e-mail registado, naturalmente conseguem abrir o canal de interatividade. Portanto, que é uma das maiores vantagens do digital, é poder estar imediatamente interativo com o cliente, ou seja, o cliente pode responder, nós podemos estar à escuta dessa mailbox e podemos daí montar um conjunto de outros processos em cima. Neste momento vamos focar, obviamente, na mensagem que temos a transmitir, mas claramente a interatividade é mais uma das dimensões que poderíamos juntar aqui. Portanto, eu neste momento passava a palavra então à Susana para nos explicar como funciona a solução. Susana? Olá, José, muito obrigada e quero agradecer também a vossa presença, sejam muito bem-vindos. Para falar como é que a nossa solução funciona, nós contemplamos aqui 2 cenários. O cenário principal, que contempla a produção e o envio dos e-mails personalizados por parte da Conti Systems, a partir de dados que são recolhidos de forma segura e de templates pré-definidos. Os blocos que vemos abaixo representam os serviços que usamos neste tipo de processos e que fazem parte do serviço Unix. A título de exemplo e ilustrativo, podemos receber os dados dos clientes, como referimos, de forma segura, efetuar algum tipo de validação desses mesmos dados, qualificação desses dados, utilizar os templates pré-definidos, construímos as comunicações que são certificadas e vamos enviar de forma registada aos clientes finais. A grande proposta de valor que apresentamos neste serviço e que face àquilo que o José acabou de referir relativamente ao correio tradicional registado, tem a ver efetivamente com a segurança dada pelo certificado que fica associado a estas comunicações, a cada envio de e-mail registado, com validade legal e que inclui o remetente, o destinatário, o conteúdo, a data, a hora de envio e, neste caso, também a hora de entrega e a data de entrega. Este cenário que nós estamos a ver é o cenário mais adequado para envios massivos e para envios regulares de e-mails. A segunda alternativa, que também poderemos ver aqui do lado direito, tem mais a ver com serviços de envio de e-mail pontuais, ou seja, dá uma total autonomia à entidade, neste caso à empresa, para poder fazer estes envios dos e-mails através deste portal. Se puderes passar, agradeço. Passada esta primeira fase, nós temos então a segunda fase, diríamos, deste processo, que tem a ver com a capacidade de acompanhamento do estado de envio de e-mail. Portanto, tal rastreabilidade, como já falámos há pouco, e que permite ter em tempo real uma visibilidade completa do processo. Através deste portal, nós conseguimos ter todas as evidências com validade legal e que podem ser utilizadas em contexto judicial e que permitem acompanhar o estado e todos os eventos associados ao envio de cada e-mail. Saber se foi enviado, se foi entregue e se foi aberto. E como podemos ver do lado direito, é possível ter esta evidência individual para cada uma das interações com o respectivo e-mail. Portanto, esta rastreabilidade é extremamente importante, nomeadamente quando estamos a falar de comunicações muito sensíveis, e a capacidade de fazer este acompanhamento em tempo real, como já referiu o José Ribeiro,
é fundamental na poupança, no que diz respeito a custos associados ao próprio processo, nomeadamente recursos e de tempo. Filipe, se puderes. Muito bem. Por fim, também como já tivemos a oportunidade de mencionar, a empresa remetente ficará sempre do seu lado com o logo detalhado à sua disposição, onde este logo poderá ser usado como prova no contexto judicial e, como podemos ver do lado direito, este logo irá também integrar um documento PDF específico associado ao envio do e-mail, que inclui toda a informação com o selo de segurança do prestador de serviços de confiança, ou seja, o dito notário digital. E nesta apresentação podemos ver na imagem que temos as evidências relativas ao conteúdo enviado, ou seja, o HTML do corpo de envio de e-mail e PDF anexo, sempre que se verificar. Provavelmente muitas pessoas terão este conhecimento, mas não deixa de ser um fator curioso a possibilidade de termos outros conteúdos dentro do PDF. Partilho convosco que ao clicarmos o nome destes conteúdos sobre a mesma janela, onde os podemos visualizar e como vos poderá mais à frente mostrar o José Clara na demonstração que irá fazer. O documento tem um selo eletrónico que vai certificar a emissão pela entidade de confiança e o logo de envio, assim como as interações com o e-mail, como anteriormente já referimos e que se encontra também disponível no portal. Portanto, como vimos, todas estas informações ficam reunidas neste documento e que poderão ser utilizadas como prova em contexto judicial e que substituirão o envio do tradicional correio registado que conhecemos físico. Passo a palavra então à Filipe para vermos como é que é a validade legal do certificado. Muito obrigada. Obrigada, Susana. Bom dia a todos. Vou então falar-vos um bocadinho sobre o que é este suporte legal que está associado a este certificado, que é gerado cada vez que é enviado um e-mail registado. O certificado este já foi partilhado com a Susana, agora mesmo, e que vai de facto ser partilhado pela demonstração que o José Clara vai fazer. Então, eu começaria, antes de mais, por especificar que para haver um serviço qualificado de envio registado eletrónico existem 3 partes a considerar. Primeiramente, o remetente, vamos imaginar que a vossa empresa, que pretende fazer chegar a sua mensagem e obter o respectivo comprovativo. Depois temos o destinatário, portanto, o vosso cliente final, que será quem deverá receber a mensagem. E, como terceira parte, temos aqui um prestador qualificado, neste caso a Conti Systems, por via da sua parceria com a Customer Comms. Este prestador, pelas certificações que tem, que atestam os seus meios técnicos e os processos que estão instalados para esta validação, é uma testemunha válida do remetente. É como se fosse o tal notário digital que a Susana também já tinha referido. E, portanto, é a testemunha no que diz respeito ao remetente, ao destinatário, ao conteúdo da mensagem que é enviada e também à data e hora de envio e de entrega da mesma. Mas vamos passar muito rapidamente pelas leis que existem, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, e que dão então suporte legal a tudo isto que estamos a dizer. Vamos começar pelo EIDAS. O EIDAS é o regulamento europeu que surgiu com o objetivo de estabelecer aqui uma base transversal a toda a comunidade europeia para a identificação e comunicação eletrónica. E isto é essencial porque cada vez mais os agentes económicos, e terão certamente essa experiência, interagem com clientes, com fornecedores e até com colaboradores fora do espaço nacional. Para o propósito deste webinar, eu vou-me focar em 2 artigos do EIDAS, o 43, que se resume ao que estamos a ver neste slide e já vamos passar por ele, e o 44, que vamos ver um bocadinho mais à frente, por ser claramente referenciado na lei portuguesa para um caso particular. Então, este artigo 43, o que nos diz é que o serviço de envio registado eletrónico beneficia de presunção legal para a exatidão da data e hora de envio e recepção dos dados, beneficia também desta presunção legal para a integridade dos dados, ou seja, a sua imutabilidade, para o envio pelo remetente identificado e para a recepção pelo destinatário identificado também. Passando então para o Decreto-Lei 12/2021, que é a transposição do EIDAS para a Ordem Jurídica Nacional, eu vou-me focar em 2 pontos específicos do artigo 5º, poderão depois ver em maior detalhe. E nesta altura eu pediria à Margarida, da Câmara de Comércio, se pudesse, para partilhar no chat
o link que diz respeito ao EIDAS, portanto ao regulamento europeu, e também a este decreto-lei, para que possam depois também com mais calma ver todo o detalhe, e qualquer dúvida que tenham estaremos naturalmente ao dispor. Então, focando-me nestes pontos deste artigo, no ponto 3 lemos que a comunicação do documento eletrónico em que seja aposta assinatura eletrónica qualificada equivale à remessa por via postal registada. Portanto, isto simplificando. Se continuarmos a ler este ponto, e poderão fazê-lo depois quando tiverem o link, só que não está aqui nesta parte transcrita no slide, lemos até que, caso o cliente responda a este e-mail, a equivalência passa a ser à via postal registada com aviso de recepção. Adicionalmente, no ponto 4, lemos que a comunicação de dados e documentos com recurso a serviços qualificados de envio eletrónico, nos termos dos artigos definidos no 43, dos artigos 43 e 44 do regulamento, equivale à via postal registada com aviso de recepção. E é precisamente aqui que precisamos de ir consultar o artigo 44 do EIDAS para perceber quais é que são estes requisitos que são estabelecidos legalmente para a equivalência à via postal registada com aviso de recepção, mesmo quando o cliente não responde. E então, o que está definido no artigo 44, e que é equiparado à lei portuguesa à via postal registada com aviso de recepção, acaba por ser a definição do quase juridicamente irrefutável, pelo menos por aquilo que sabemos até ao momento. E fica então definido que os serviços qualificados de envio registado eletrónico satisfazem uma série de requisitos. E a solução que estamos a falar assegura completamente todos estes requisitos que estamos aqui a ver neste slide. Serem efetuados por prestadores qualificados, a identificação do remetente, a securização por uma assinatura eletrónica avançada, que dá a tal aqui imutabilidade de forma não detectável, a qualquer alteração ser claramente indicada ao remetente e ao destinatário, e o selo temporal que põe o tal carimbo de data e hora. Mas onde reparar que eu aqui estou a passar do B para o D. Saltei aqui o ponto C, que vos vou mostrar agora, e que passa pela garantir a identificação do destinatário antes da entrega dos dados. Este ponto, neste momento, tem a particularidade de ainda não ser cumprido por nenhum prestador nacional. Mas nós queremos partilhar que estamos a trabalhar neste ponto em conjunto com a Customer Comms e que estamos já disponíveis para avaliar cenários de trial com clientes. E neste caso, para cumprir este ponto, estamos a finalizar um processo em que o destinatário recebe um link que abrirá uma página de credenciação, onde o utilizador coloca a chave móvel digital e só depois poderá descarregar o conteúdo da mensagem. E cumprindo assim todos estes pontos. Eu passo agora a palavra ao José Clara, que vai então fazer uma breve demonstração do serviço, onde vamos ver de uma forma mais fácil tudo aquilo que estamos a falar neste momento. Muito obrigado, Filipa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui a convite da Conti Systems. Obrigado à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa por a organização deste evento. É um prazer estar com vocês. Vamos fazer então como a parte mais fácil, fazer uma demo prática de um envio por correio eletrónico registado. Portanto, no momento que vou abrir aqui o ecrã, a minha experiência com o Zoom não é tão grande como com outras plataformas, portanto, espero que corra tudo bem. Margarida, eu julgo que não tenho privilégios para compartilhar ecrã. Tenho que pedir à Filipa, ao José, para lhe darem os poderes. Enquanto a Filipa seria de uma demo sem estas coisas. Que seria mesmo. Mas é isso. José Clara, mas se calhar vamos... Já tenho. Já tens? Perfeito. Então, fantástico. Ok. O que vamos abrir é um interface, que julgo que está em ecrã. Podem confirmar, por favor? Portanto, o que vemos em ecrã é um interface web onde que poderíamos utilizar, que vamos utilizar para fazer uma demonstração de um envio de um correio eletrónico registado. Nós temos aqui três tipologias de correios eletrónicos diferentes. Para esta demo em concreto, o que preparámos foi uma demo de e-mail certificado com documento anexo. Portanto, vamos clicar. Quando selecionamos esta opção, o que vemos, pois, efetivamente, são os campos que teríamos que preencher para fazer um envio.
Temos aqui, por exemplo, uma referência de cliente, que seria um identificador único que poderíamos utilizar para identificar o cliente. Vamos por exemplo, o CCIP 001. O nome do destinatário, vou utilizar o meu correio eletrónico para fazer esta demo, José Clara. Vamos utilizar aqui jclara@customercoms.pt. Portanto, aqui, de princípio, posso ter vários interlocutores com quem quero destinar esta comunicação. Seria uma questão de ir adicionando cada um, se existem outras formas, obviamente, mais ágeis para fazer mensagens a listados massivos de comunicações que queremos fazer. Portanto, no assunto de e-mail, vamos pôr aqui, por exemplo, prova de e-mail registado. Seria o título que vai nesse correio eletrónico. Nós preparamos 2 arquivos, um HTML. Um momento. Peço desculpa que isto saltou. Portanto, vamos selecionar o corpo da mensagem que queremos utilizar. Neste caso, preparamos um HTML. Temos também aqui o corpo de um PDF que queremos adicionar nessa mensagem. Portanto, já tenho a mensagem construída enquanto assunto, enquanto corpo e quanto aos fecheiros adjuntos. Tenho também os contactos aos quais vou destinar esta mensagem. Quando clico em continuar, depois vou poder visualizar exatamente esta informação preenchida anteriormente, portanto, os dados do remitente. Vamos poder visualizar aqui o correio HTML que construímos, que será a mensagem principal do corpo do correio eletrónico. Vemos também, por exemplo, neste caso, vamos pôr um fecheiro adjunto, um fecheiro anexo, que é um PDF. Podemos visualizar este PDF também aqui em ecrã. Se tiver várias páginas, obviamente, poderíamos paginar. Portanto, esta é a comunicação que queremos enviar. Vamos proceder a clicar então em enviar. O passo de magia em que passa esta solicitude ao servidor. Portanto, vou saltar aqui para a minha caixa de correio e entra aqui a mensagem terminou de chegar. Temos aqui o correio eletrónico. Teremos que dar nas opções de segurança para descarregar as imagens e vemos o correio tal e como era intencionado. Portanto, temos o corpo da mensagem que me foi destinado. Temos o PDF também. José, desculpa interromper. Nós continuamos a ver o portal Customer Comms Unix. Neste caso não estás a partilhar, mas sim, portanto, ou seja, se fizeres só o favor de alterar a janela, porque assim fica mais claro qual é que é o e-mail recebido, por favor. Sim, obrigado, Zé. Isto. Enquanto o José partilha, ok, aqui basicamente o que estamos a ver quando a transação foi processada, daqui podíamos saltar para ver logo as transações e ver o log do que foi feito. Portanto, se fosse logo ao início, veríamos só que a transação foi aceita, o e-mail foi enviado, e depois a partir do momento em que o José abre o seu e-mail e clica no anexo e tudo mais, também essas evidências ficam descritas no log. Se calhar, eu diria que pode-se mesmo saltar a parte do e-mail, então, se quiseres voltar. Não, já consegui, já consegui. Okay. Portanto, aqui temos o correio. Peço desculpa, como disse no início, não sou um utilizador ávido de Zoom. Aqui temos a minha caixa de correio, aqui temos o correio que terminou de entrada agora durante a demo. Portanto, já dei na opção de descarregar imagens de segurança, portanto, já tenho as imagens. Esta foi a mensagem da HTML que me foi destinada. E como vemos, tem um fecheiro adjunto, que é um PDF, que é o que já visualizámos também anteriormente. Portanto, aqui vemos tanto o corpo da mensagem como o PDF que me foi destinado. Já, novamente, não abriu o PDF em partilha, mas não tem questão. Neste momento estamos a ver o teu e-mail, mas é isso. Eu creio que esta parte está clara. Se calhar desafiava-te mesmo a voltares à demo
a voltares ao portal, é isso, fica mais claro. Não, as janelas Zoom, o Zoom dá-te para partilhar múltiplas janelas, fica sempre mais confuso. Vamos tentar compartilhar diretamente. Pronto. Ok, então esse é o PDF que recebeste, sim. O PDF abre-se e poderão visualizar então. Fantástico, é isso mesmo. É isso mesmo. Chegou. Ok, muito bem. Portanto, vamos agora voltar efetivamente ao portal. Portanto, agora voltaríamos na qualidade de quem faz o envio. Se vamos aqui a transações, veremos esta solicitude que eu chamei com este código de identificação CCPIP 001. Se entramos neste envio, estaríamos a ver, obviamente, como o remetente de quem destina esta comunicação. Vemos os dados de a quem foi realizado o envio. Poderemos visualizar, porque há que ter em conta que pode ser personalizado, pois cada uma das comunicações e conteúdos que foram destinados a estes destinatários, através do PDF, e vemos aqui abaixo o que se chamam as provas digitais, as provas eletrónicas. São as ações que são colectadas para apresentar como evidência, se necessário, das interações que o destinatário toma com esta comunicação. Portanto, aqui vemos a cada um dos passos, pois quando é que o correio eletrónico é aberto. A segunda abertura tem a ver, obviamente, com a descarga de imagem, obviamente porque sabemos, e a partir daí as atualizações ou os acknowledgements por parte dos servidores em que validam que esta transação foi corretamente executada. Portanto, estas evidências eletrónicas, estas provas eletrónicas, seria o que num tribunal, por exemplo, num tribunal português, tal e como a Filipa teve a ocasião de comentar, seriam aceites como provas eletrónicas. São provas eletrónicas que gozam de irrefutabilidade do ônus da prova ao serem realizadas por um prestador de serviço de confiança. E para isso, nós habilitamos aqui, vamos clicar aqui em ver certificado. Isto é um certificado que é gerado em PDF. Vamos abrir aqui a pasta que eu quero abrir, mas não quero abrir no... Abriu. Abriu-me no Chrome em vez de abrir no Adobe PDF. Aqui vemos o certificado que emitimos, vemos os dados do destinatário, vemos os dados que hemos preenchido, vemos também quais foram as comunicações eletrónicas que foram realizadas, portanto, o corpo do HTML, do fecheiro PDF que ia adjunta e as provas gerais que um tribunal leria relativamente à entrega destes conteúdos. Portanto, e já o teríamos. Vou utilizar um outro exemplo, que seria o que poderia utilizar um tribunal, por exemplo, para validar a veracidade da emissão deste certificado. Portanto, eu tenho aqui um segundo certificado que geramos de um caso de uma comunicação em espanhol. Portanto, este é abrir o mesmo certificado em PDF. Como veem, temos aqui o corpo do HTML e o PDF como fecheiro. Vemos as mesmas informações com as evidências. Vemos aqui mais detalhe, porque é outro processo um pouco mais amplo, pois com as várias interações que se podem ter com a sua data e hora de cada uma das ações que foi tomada pelo interlocutor. Para um tribunal, para um advogado, para um próprio cliente que tivesse dúvida da ocorrência desta comunicação, poderíamos compartilhar este certificado. Este certificado contém 2 IDs únicos, um é de assinatura e outro é relativamente ao próprio documento que foi gerado. Disponibiliza-se, tal e como está previsto no EIDAS, uma web que é verificar.mailcoms.io, que é esta web que eu tenho aqui aberta. Vê-se tudo agora. Conseguem acompanhar o salto de janela? Sim, perfeitamente, José. Obrigado. Portanto, aqui temos então esta web aberta. Vamos fazer copiar-pegar a estes identificadores únicos. Portanto, o primeiro, o TRID. Copio, pego. E agora o segundo, que é o identificador único do certificado que foi gerado. Portanto, este certificado
obviamente, desta comunicação que foi realizada, garante o que nós chamamos as 3 Is, que a Filipa também fez menção, que é a identidade dos intervenientes nesta comunicação, é a intencionalidade da comunicação, em que ficam, obviamente, registados todas as ações eletrónicas, tanto da emissão da comunicação como os atos de abertura, como a própria integridade dos conteúdos. Portanto, os conteúdos não podem ser adulterados com estas tecnologias, são assinados com assinaturas digitais e pronto. Peço desculpa, houve aqui um problema qualquer com o copiar-pegar. Talvez alguns passos, sim, não sei. Isto demonstra que a demo é efetivamente real. Abrimos novamente. Não, eu julgo que este certificado possa estar expirado em tempo. É um problema do certificado, julgo que tenho aqui outros que posso tentar utilizar. São os mesmos. Vamos aqui o P03. Eu julgo que é um problema do certificado que foi gerado. O que vemos no certificado depois são efetivamente depois os conteúdos que estão adjuntos, que foram anexos e que se veem também como as evidências eletrónicas. Esta validação, vou ter que gerar um novo certificado para tentar o fazer. Passo então a sessão agora ao José Silva. Muito obrigado. Obrigado, José. Clara, é assim, fantástico isto. Eu pedi à Filipa, entretanto, claro, volta aí à apresentação, se faz favor. E pronto, isto foi a live demo, como viram, bem live e bem demo, portanto, que é literalmente o caso. Pronto, eu ia agora fechar aqui com a nossa proposta, as nossas opções de serviço, mas antes, se calhar, fazia só aqui um recapitular, ou seja, pronto, nós, e começava talvez por vos desafiar, eu vejo que já temos algumas questões no Q&A, mas desafio-vos a colocarem mais algumas que possam acontecer, que possam ter com esta explicação toda que demos. Portanto, basicamente, começámos por ver então os exemplos, não é? Alguns exemplos de indústrias e isso, onde eu vos pedi, vos desafiei para fazerem algumas analogias com os vossos processos e tentarem ver como é que se revêem, possa ser utilizado também. Depois vimos a Susana explicar como funciona e eu queria aqui destacar uma questão do como funciona. Portanto, nós podemos fazer isto em modo portal, como o José Clara nos demonstrou, mas obviamente para empresas que têm processos com quantidades significativas, tudo isto é automatizado, ok? E o portal depois serve apenas para fazer consulta. Agora, todos os processos de envio, vocês não vão fazer um envio 1 a 1, portanto é possível automatizar isto tudo, só para ficar claro. Portanto, também importa referir que pronto, as vossas empresas têm que reunir as condições base. Eu volto aqui a destacar, por exemplo, a parte da Filipa, onde dizemos que nós temos que ter, obviamente, um destinatário. Temos que ter um remetente. Portanto, o remetente vão ser vocês. Nós vamos configurar esta tool, esta ferramenta para enviar e-mails em vosso nome. Portanto, no nome dos domínios das vossas empresas, dos domínios das vossas organizações. Agora, o destinatário, ele tem que existir. Portanto, vocês têm que ter o endereço de e-mail e convém que ele esteja, obviamente, fidelizado, verificado do vosso lado. Portanto, tudo isso são questões, passos que têm que ser garantidos. Pronto, falei então, portanto, falámos da segurança também, portanto, o que é que aqui importa referir tudo isto, portanto, há mais do que seguro, portanto, não obstante aqui a demo, vocês não conseguiram ver no final, mas como perceberam certamente, existe um portal dentro do espaço, dentro do contexto EIDAS, onde vocês com os identificadores únicos do certificado que é gerado em cada comunicação, vocês podem obviamente verificar todo esse processo, portanto, é completamente bulletproof, como costumamos dizer.
Portanto, então aqui leva-nos então ao final aqui da nossa sessão, portanto, onde vou aqui destacar. Portanto, é óbvio a poupança de custos, como referimos, portanto, é incontornável falarmos aqui nos custos, onde nos custa, à data de hoje, um envio registado simples alguns euros, portanto, e passam para uma fração disso. A rapidez, portanto, julgo que é inegável. Portanto, a segurança também já falámos, visibilidade ao longo de todo o processo. O arquivo, voltamos a dizer, esta solução tem um arquivo de 5 anos, que pode ser extensível, pode ser alongado, mas um mínimo de 5 anos é garantido. Portanto, um acesso otimizado e instantâneo. Portanto, e para os mais sensíveis, e não menos importante, como é óbvio, que a questão do impacto ambiental, portanto, deixa de existir, obviamente, não só o gasto de papel físico e tudo, como também as deslocações propositadas à casa das pessoas para entregarem este tipo de comunicações, que agora passa a ser então de uma forma digital. Último e não menos importante, antes de passarmos à ação de perguntas e respostas. Destacava então aquilo que vos falámos no início, ou seja, que temos aqui agora, obrigado Filipe, temos aqui o resumo das três situações. Portanto, nós podemos enviar e-mail sem anexo, só um simples e-mail, portanto ele faz este processo, ele certifica, portanto o e-mail, o corpo do HTML, para as pessoas que mais tecnológicas ou técnicas, com certeza que repararam que o que vai ser certificado e o que vai ser evidência é a hash do que estamos a fazer, quer seja a hash do HTML do e-mail, quer seja a hash do fecheiro anexo. Portanto, envio de e-mail com anexo e a tal situação que falámos no início e depois a Filipa explicou um pouco mais em detalhe, é que muito brevemente vamos ter então a opção de enviar o e-mail, onde em vez de ir o documento anexo, vai um link esse que o destinatário recebe, clica e tem que se identificar antes de ter acesso ao documento. E essa identificação, então, é que vai permitir, com a integração com a chave móvel digital, o cartão de cidadão, portanto, a sua assinatura, a sua identificação do destinatário, vai permitir substituir o aviso de recepção. Portanto, à data de hoje, temos então os dois primeiros do lado esquerdo e centro. Brevemente, mas mesmo muito brevemente, vamos ter então esta terceira opção. Portanto, eu vejo que as perguntas já estão então a surgir e eu julgo que é isto mesmo. Portanto, estávamos aqui por terminado, pelo menos do ponto de vista da apresentação. Passávamos aqui às perguntas e respostas. Pronto, Filipa, se puderes, se calhar, selecionar algumas. Obrigado. Obrigada, José. Eu acho que há aqui uma que foi já respondida enquanto estavas a falar, portanto, relativamente aos batches que podem correr diariamente durante a noite, por exemplo, em que podem ser perfeitamente incluídos estes e-mails nos processos. Portanto, essa questão da Patrícia penso que fica colocada. José, há aqui uma que é muito parecida, que é possível automatizar o envio destes e-mails na sequência de processos internos. Não sei se queres falar um pouco mais sobre o tema ou se achas que já ficou esclarecido, se calhar... Eu diria que ficou esclarecido, mas eu vou reforçar, se me permites, Filipe. Ok, sim, obrigada. É claramente possível, portanto, claramente possível. Ou seja, portanto, cada destinatário pode ter a sua mensagem. Nós reparámos na live demo que o José Clara, vocês viram o e-mail que ele recebeu, que não tinha o nome, portanto, mas tudo isso são dados variáveis, portanto, porque aqui o contexto que estamos a falar são comunicações personalizadas. Portanto, a carta para o José é diferente da carta para a Filipa, para a Susana. Portanto, obviamente, agora, tudo isso é automatizável. Portanto, tudo isso é automatizável e é o que nós fazemos. Agora, o que importa referir é que a partir do momento em que nós queiramos usar esta solução, com a evidência, portanto, com este registro, obviamente temos que utilizar esta plataforma. Portanto, e é essa a parte, porque nós envios de e-mail já fazemos e todas as empresas fazem. Portanto, agora com este registro, com este certificado desse envio, é que agora a introdução é o game changer, digamos assim, aqui no processo. Obrigada, José. Eu vou pegar aqui numa da Margarida, obrigada pelas questões já agora, que tem a ver com a questão do acesso ao recibo de leitura do e-mail. Portanto, eu aqui vou responder, portanto, como terá visto na demonstração que o José Clara fez, há um acesso a um certificado e esse certificado mostra as interações que foram feitas com o e-mail. Sempre que o servidor de entrega do e-mail passe a informação da leitura, essa informação estará também no certificado e com a mesma validade legal. Se existe alguma forma do destinatário saber se o e-mail é do tipo registado, diria que não. A não ser que exista realmente a questão do link, o e-mail é um e-mail exatamente igual a qualquer outro e, portanto, o destinatário não tem essa informação. Portanto, teríamos, caso seja essa a intenção do remetente, informar o cliente, teria que o fazer no corpo do e-mail. Temos aqui uma outra questão. Tem a ver, Susana, se calhar pedia a tua ajuda com esta.
com esta questão, claro, que é do Pedro Moraes, que questiona se pode anexar mais do que um fecheiro ao e-mail. Sim, é possível, desde que aconselhamos que não ultrapasse os 20 megabytes na totalidade do correio eletrónico de envio. Mas sim, é possível. Ok. Não sei se respondi, penso que sim. Eu penso que sim. De qualquer maneira, se ficar alguma questão, eu peço a quem colocou que coloque novamente a questão. Se nós não conseguimos responder a todas aqui diretamente, depois entraremos em contacto e faremos diretamente, certamente. A questão da Maria João, onde posso consultar os certificados associados aos e-mails que enviei, é precisamente no portal. Portanto, já falámos um pouco também e vimos que o José Clara mostrou. Portanto, existe um portal onde, além de ter a possibilidade de enviar um a um, no caso de envios pontuais, é também possível consultar os certificados associados aos e-mails enviados, tenham sido eles enviados de forma autónoma no portal ou tenham sido eles enviados de forma centralizada pela Conti Systems. Filipe, enquanto estávamos, eu resolvi o problema e já tenho aqui um certificado que poderia mostrar brevemente, se for necessário. Pronto, então, se calhar aproveitamos para mostrar. Sim, eu se calhar, enquanto partilhas, José Clara, vi aqui uma pergunta que cai bem pertinente. Filipe, eu também, como tenho acesso, aqui à questão se a informação enviada tem que ficar do lado do prestador de serviço ou pode ficar em loco nos servidores da empresa. Ela tem que obrigatoriamente ficar no lado do prestador de serviço. Portanto, os tais 5 anos tem que ser. É por isso que é um trusted partner, um terceiro de confiança. Agora, pode sempre estar ou por ligação ou por cópia, digamos assim, pode estar também pode e deve estar nos servidores da vossa empresa. Não, nada contra isso. Nós, por princípio, pronto, quem gosta mais do mundo digital, do futuro, portanto, tenta-se cortar aqui atalhos, portanto, fazer ligações, APIs, portanto, tudo isso é disponível, é disponibilizado nesta solução para tentar, pronto, que os sistemas da empresa consultem sempre uma única fonte de informação, mas cópias é possível. Agora, elas têm que estar aqui, que é o que o José nos está a mostrar. José, se puderes também elaborar um pouco nisto, porque é que tens de ficar 5 anos com a questão? Estamos a repetir o que fizemos anteriormente, temos um certificado que já está gerado, temos os 2 identificadores de chaves que precisamos, uma identificação da assinatura, a segunda identificação do certificado. Vamos validar então, os seus dados correspondem à seguinte certificação, pode descarregar, dá por válido o certificado, identifica os 2 IDs e se fizermos descarregar, depois vem efetivamente o certificado que estávamos a utilizar para esta validação. Portanto, isto seria o documento eletrónico, pode ser impresso, que se apresenta em tribunal e, mediante essa apresentação, pois contém todas as evidências tal e como estão previstas no regulamento EIDAS, que o fazem gozar de a irrefutabilidade do ónus da prova como evidência eletrónica. De resto, também, que este certificado... Havia uma pergunta, José, se me permitem, aproximo, havia uma pergunta relativamente à versão do PDF que precisamos para abrir. Não, existem vários clientes, o líder de mercado julga ainda ser a Adobe Acrobat, que é o que nós estamos a utilizar, é gratuito para a visualização de PDFs, mas podem, obviamente, utilizar qualquer outro de Foxit ou qualquer outro leitor de PDFs de mercado, estarão limitados enquanto às funcionalidades. A Adobe tem esta componente que cliquei aqui, que é a parte das assinaturas, os selos eletrónicos, em que vemos depois quem é o prestador de serviços de confiança que faz exatamente com a emissão deste certificado como tal. E o resto, efetivamente, é um PDF gráfico com informação que se apresenta em tribunal das evidências eletrónicas da transação. Fantástico, José. É isso mesmo. Destacaria também a questão do LTV, portanto, a questão do timestamp, com a data e a hora da transação, portanto, e feito isso, uma vez mais também o EIDAS descreve justamente isso, e é isso que é demonstrado. Filipe, não sei se queremos fazer mais algumas questões. Sim, eu ia-te pedir aqui mais algumas, penso que ainda temos aqui algum tempo, só para não vamos conseguir todas, acho eu, porque estão muitas questões em aberto, mas mais uma vez eu reforço que contactaremos sempre que possível para esclarecer. José, temos aqui uma questão que tem a ver com o tempo de configuração necessário para o primeiro envio. Pode esclarecer, se faz favor. Eu diria, sim, bem, questão pertinente, obrigado a quem colocou. Portanto, efetivamente estamos a falar sempre
num par de semanas, ou seja, porque é importante percebermos que vamos configurar um tenant dentro desta aplicação, portanto, que é configurado com os elementos da vossa empresa. Volto a referir, o modelo, a nossa proposta de valor é enviar e-mails em vosso nome, portanto, tem que se fazer a configuração dos servidores de e-mail para estarem autorizados pelo vosso domínio a fazer esse envio. Portanto, é tudo isto que leva estas 2-3 semanas no máximo a fazer essa configuração. Depois, dependendo da complexidade da solução, do automatismos e das quantidades que se queiram montar, portanto, pode haver mais alguns dias, mas eu diria que dentro deste espaço consegue-se pôr essa solução a funcionar. Obrigada, José. José Clara, se calhar pedia ajuda aqui nesta questão colocada, que pergunta quais é que são as principais diferenças entre os envios eletrónicos que a nossa empresa possa realizar face a este tipo de envios. Com certeza. A tecnologia vem sendo a mesma. Estamos a falar, obviamente, de envios de correios eletrónicos, envios de comunicações digitais. A grande diferença está no marco legal que a normativa 910/2014 da União Europeia, conhecida por EIDAS, em Portugal entra em vigência, entra em execução o ano passado, através do Decreto-Lei 19/2021, que o que vem é identificar figuras como prestadores de serviços de confiança, cujas tecnologias, cujos servidores de correios eletrónicos, cujos processos internos passam auditorias sistémicas anuais como frequência mínima para garantir a idoneidade do serviço que se está a prestar e assim poder em tribunal gozar da tal irrefutabilidade do ónus da prova, dando como veraz tanto os conteúdos como as mensagens, como a identificação dos intervenientes destas comunicações. Portanto, essa é a grande diferença. A nível tecnológico, pois não será basicamente a mesma coisa, haveria que ver com mais algum detalhe. Tenho uma certeza que a Conti Systems, através do seu sistema Unix, tal e como comentaram, o poderão fazer integrados com as vossas plataformas de uma forma mais efetiva a nível de grandes dimensões, dada que tem uma escala diferente. A nível de desenho também vos podem auxiliar na composição dessa documentação, contam com uma ampla experiência, mas aqui o grande valor está efetivamente neste marco legal que apoia as comunicações realizadas através da plataforma Unix, utilizando a Customer Comms como prestador de serviço de confiança, que num tribunal português depois gozará dessa irrefutabilidade do ónus da prova, dá-se como veraz, não é algo que pode ser questionado. No caso de uma comunicação eletrónica gerada pelas vossas plataformas, não se põe em dúvida o seu funcionamento, a sua qualidade, não obstante tem outra interpretação a nível de tribunal, em que uma parte oposta sim pode questionar as datas de entrega, pode pedir uma auditoria, por exemplo, dos vossos servidores, o que obviamente atrasa o processo e pode inclusive detectar algum problema que inviabilize a apresentação dessa prova. Portanto, esta é a grande diferença, é o marco legal em que estão inseridas estas comunicações, aproveitando obviamente todo o entorno tecnológico e processual que a Conti Systems oferta. Muito obrigada.